Quando você era diretor e depois presidente, de onde vinha o dinheiro para você falar assim, ó, eu vou lá e eu vou contratar o cara tal por tal salário? Só arrecadações, e eu tinha bastante patrocínio, inclusive muitas placas no estádio com a Uniara, professor Luiz Felipe, Fernando Mauro, ajuda do Dr. Fernando Passos. E o estádio meu era todo fechado de placas de publicidade. Tinha 10, 15 empresas que colocavam placas na cidade. Camisa eu tinha bastante patrocinador, a Cutrale, que depois, há uns anos atrás, deixou definitivamente a Ferroviária, que é por causa dessa questão do distanciamento da cidade. A Cutrale não aceitou isso. Nigro, Patrezão, Supermercado 14, o Cláudio, que na época era Pague Pouco, lá do Galpão, várias empresas da cidade, Casa de Carne Sebe, Supermercado 14, então eu tinha muito patrocínio na camisa. A Lupo, que patrocinava a camisa, um período deixou a Lupo, veio a Elite de Matão e veio a Predileta. A Predileta, que foi uma grande, uma das maiores parceira também. Exatamente. Então eu tinha muito patrocínio e tinha arrecadação boa. A minha média de torcedor era de 2.000 a 3.000 torcedores por jogo. Na A3 e na B1, para você ter uma ideia. Na Série A3, a média de torcedor era 3.000, 3.500 torcedores, pagantes. E na B1 também chegava a quase esse número. Só que eu pouco contava com essa renda, que a maioria era penhorada. Por causa das dívidas. As dívidas. Eu tinha compromisso. Eu peguei a Ferroviária com problema financeiro. Nós tínhamos a sede social do clube com mais de 80 funcionários. A Ferroviária, como disse, chegou a ter 11 mil sócios. Quando eu entrei em 98, ela tinha 3 mil sócios pagando. Um número bom ainda. Sim. Muito bom. E também dava uma renda para sustentar o time. Mas, como eu disse, o quadro de funcionários era grande, os compromissos financeiros eram grandes. Na época, a dívida era tida como grande, mas era uma dívida insignificante pelo tamanho da Ferroviária. E era uma dívida controlada. Controlava. A gente, mesmo perdendo a bilheteria, praticamente, a gente controlava, conseguia pagar jogadores, pagar os funcionários. A gente fazia bastante campanha. Rifas de carro, por exemplo, eu fiz muitas. O próprio Uniara, o professor me ajudava muito na venda aqui de ingressos de carro. A gente punha o carro na Favorita, no shopping de exposição, né? Eu fazia muita promoção de rifas de carro. Rifas de carro, às vezes dentro do jogo, no intervalo do jogo, sorteava o carro ali. Não era pela Loteria Federal. Era um negócio muito meio artesanal. Era né? Coisa romantismo mesmo. Era uma coisa artesanal que envolvia a comunidade. Envolvia a comunidade, porque o cara ia no shopping e via o carro da Ferroviária. Aproximava, né? Ia no shopping, o carro tava lá. Ia no supermercado, tava lá uma moto. Sorteada no dia tal, Ferroviária e Barretos, no intervalo do jogo. O cara pulava o alambrado para buscar a chave da moto, do carro. Quer dizer, então era uma coisa popular. Aliás, a Ferroviária sempre foi popular. Os presidentes, o seu Gama era da Nestlé, o Parelli tinha Auto Eletro. Sim. O Gaeta tinha uma pedreira, foi vereador. Dr. Malara, advogado, brilhante. Dr. Wellington Pinto, professor da faculdade, advogado. A Ferroviária nunca teve um presidente de fora. Todos eles da cidade. E pessoas populares, pessoas não tinha nenhum presidente rico que punha dinheiro. A gente punha dinheiro no clube, a gente não ganhava, não tinha remuneração. Ninguém ganhava salário. Então, essa era uma AF que foi montada, como eu disse, numa empresa que praticamente desbravou Araraquara, que foi a estrada de ferro Araraquara, né? Nasceu ali. Tanto é que a AF, Associação Ferroviária de Esportes, as letras invertidas, EFA, Estrada de Ferro Araraquara, a Associação Ferroviária de Esportes. Quer dizer, tem até o nome da empresa, né? É muito ajudada pelo governador, não com dinheiro, mas com trilho, com
com ferro para vender, o estádio com cimento, areia. E graças a Deus até hoje, pelo menos a marquise do estádio foi mantida, né? Dr. Ademar Pereira de Barros, a marquise do estádio e as torres de iluminação. E o nome, recentemente pela Câmara, Olivério Bazzani Filho. Eu acho que é uma homenagem. Foi justa, né? O Bazzani já tem um busto na entrada do estádio. Tem um estádio lá no Selmy Day que leva o nome do Bazzani também, que ele foi realmente o maior jogador da história da Ferroviária. O que mais jogou, o que mais participou como jogador, e o que mais como fez gol técnico, também, né? como técnico, como categoria de base. Agora, craques, teve outros grandes craques também, né?